Bom dia, professor. Sou Gustavo Nonato. Bom dia, professor. Sou Luiz Gustavo Magrinelli. Bom, hoje a gente vai falar sobre a pinta preta do mamoeiro, que são essas pintas pretas presentes na parte da folha, com halo necrótico em volta, amarelecimento em volta dessas pintas. Bom, o nome popular dela é pinta preta ou varíola do mamoeiro, e o seu nome científico é Aspergillus caricae. Vou falar sobre os sintomas de órgãos atacados. Inicialmente nos frutos eles aparecem em manchas circulares encharcadas, que evoluem para as pústulas, que é marrons salientes, com até 5 mm de diâmetro. E essas lesões elas não só atingem a polpa dos frutos, mas elas causam endurecimento na área afetada. E esses sintomas eles vêm valorizar o comércio do mamão, e as folhas também são afetadas, aparecendo uma mancha marrom com até 4 mm de diâmetro. E a frutificação do fungo ela ocorre na parte abaxial da folha, dando aspecto cinza e preto à mancha. E a forma de transmissão ela se espalha por meio de esporos carregados pelos ventos. Bom, as condições climáticas favoráveis para o fungo são altas temperaturas, acima de 24 graus Celsius, e alta umidade relativa do ar, acima de 90%. Bom, devido a essas características aí do fungo, ele é mais presente em lavouras cultivadas durante o verão e o período de chuvas. E normalmente ela se estabelece na lavoura após o período de maior vigor vegetativo. Os problemas da doença na planta são que ela afeta o desenvolvimento dessa planta, ela causa desfolha total da planta, reduzindo então o ciclo da cultura e consequente diminuição da produtividade. Bom, o manejo para diminuir essa doença é importante acompanhar os possíveis aparecimentos de manchas nos frutos e em folhas mais velhas. E também o manejo para diminuir a doença através de pulverização dos frutos. Que assim que visualizar os primeiros sintomas, pulverizar com calda bordaleza ou calda viçosa, alternando as caldas em cada semana. E as plantas e os frutos muito atacados eles devem ser eliminados, onde eles são fontes de multiplicação e disseminação dos fungos. E como medida preventiva, pulverizar com cloreto de cobre na dose de 20 gramas diluída em 10 litros de água, molhar bem as folhas e os frutos e repetir até 6 vezes no ciclo de produção, intervalo de 10 dias. Outros fungicidas podem ser utilizados, mas para isso deve-se procurar um engenheiro agrônomo da sua região para emitir um receituário agronômico e orientar sobre os seus procedimentos. Bom, no caso dessa planta aqui do mamoeiro, a gente só tem as pústulas presentes na folha. No fruto a gente não consegue ver, porque ele não se espalhou para o fruto ainda, ele está presente apenas nas folhas, que é um caso mais comum, menos grave, porque ele não afeta tanto a comercialização do fruto. Bom, para o controle dessa planta, desse fungo, não são necessárias pulverizações específicas, porque as recomendações de controle da podridão pós-colheita já são suficientes para suprimir essa doença. E algumas desses controles podem ser... Algumas das estratégias são redução do potencial do inóculo, efetuando a eliminação do resto de cultura, o manejo e tratamento fitossanitário, sanificação de caixas, água de lavagem e seleção rigorosa dos frutos, e a supressão do desenvolvimento de podridões. Os procedimentos para o monitoramento de uma área com essa pinta preta são os seguintes: o responsável pelo monitoramento ele visita 3 plantas por hectare em talhões de 10 hectares, escolhendo as plantas aleatoriamente e saindo de um extremo ao outro de talhão e vindo no sentido inverso, sempre procurando em zigue-zague. Em pomares com até 5 hectares ou menos, tem que monitorar 15 plantas escolhidas aleatoriamente. E o registro da ocorrência da pinta preta é feita com uma ficha de campo para posterior cálculo de incidência, e para o monitoramento da doença deve considerar diferentes plantas com e sem frutos. No caso de plantas sem frutos, escolhe a primeira folha verde a partir da base da planta, anotando sempre no quadro correspondente à planta inspecionada. 0 para a folha sem lesão, 1 para a folha com até 5 lesões, 2 para a folha com mais de 5 lesões, limitando a 20, e 3 para folhas com mais de 20 lesões ou áreas já falecidas. Bom, e no final do monitoramento, caso o resultado obtido
ele indique uma tomada de decisão no controle, pulverizar até 3 dias após, e na avaliação seguinte visar a presença de pinta na folha a partir da última ainda verde, de baixo para cima, visto que não mesmo controlado o fungo, as pintas permanecem na folha seccionada anterior e não haveria diferença com o número de pintas próximo do touramento. E no caso da planta com frutos, contar todos os frutos da planta e todos os frutos até uma pinta. Marcar 0 caso não encontre o fruto manchado ou percentual de frutos atacados. E em função do número total de frutos por planta, são percentuais encontrados e divide por 30, que é o número de plantas avaliadas. Tomada de decisão para controle da pinta preta, ela é feita com base numa fórmula que calcula o índice da doença até atingir 0,5, aí entra com o controle. Essa fórmula de cálculo é o índice da doença, é igual a, entre parênteses, né, N vezes 0, mais N vezes 1, mais N vezes 2, mais N vezes 3. Esse N é o número de plantas avaliadas e os números são os números da nota na escala. No caso dos frutos, recomendo o controle quando a incidência alcançar o nível de 5% ou menos, dependendo das condições climáticas do local. Em caso do monitoramento, se inicia em pomares com folhas já apresentadas acima de 20 pintas, e essas folhas devem ser retiradas e destruídas no local, não devendo ser arrastadas pelo pomar, evitando assim a dispersão de esporos, e a partir de então considerar a primeira folha como a última verde, de baixo para cima e com menos de 20 lesões. Em caso de muitas folhas com esse nível, a gente arranca apenas as folhas que estejam abaixo da coluna de frutos. Os fungicidas registrados para a cultura do mamoeiro e com maior eficiência no controle da pinta preta são aqueles que com base de difeconazole, triazol, piralostrobin, estrobirulina e tiofanato metil, que é benzimidazol. Bom, professor, então é isso, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação sobre o mamoeiro. Obrigado, professor. É isso.